Esperando a Diana entrar. Bom dia a todos. Meu nome é Juliana Barbosa Hoff, sou promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre, atualmente titular da Terceira Promotoria de Justiça Criminal de Cruzeiro do Sul e atuo junto à Vara de Proteção à Mulher de Cruzeiro do Sul. Hoje, a nossa live tem como tema a violência doméstica e familiar contra a mulher em tempos de isolamento social. Esse é um tema que tem sido amplamente comentado, não só aqui no estado, como no país e até no mundo, e isso decorre justamente da decretação do isolamento social que a maioria dos países adotaram, o que tem causado um aumento no número de casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. E para conversar sobre esse tema, eu vou convidar a doutora Diana Soraya, que é minha colega, promotora de Justiça do Ministério Público do Acre, que também trabalha perante a Vara de Violência Doméstica e Familiar em Rio Branco, nossa capital. Então, vou adicionar aqui. Espero que a nossa conexão esteja boa, porque hoje parece que não está muito boa aqui em Cruzeiro do Sul. Espero que dê tudo certo até o final. Bom dia, doutora Diana. Bom dia, Juliana. Tudo bem? Tudo bem. Está um pouquinho baixo o som. Tem como eles aumentarem um pouquinho? Eu acredito que no seu celular dá para aumentar um pouquinho. Já consegui. Obrigada, Juliana. Bom dia a todos. Como a Juliana falou, eu trabalho na capital, sou promotora de justiça também. Gostaria de cumprimentar a todos na pessoa da Procuradora-Geral, doutora Kátia, e também na pessoa da doutora Patrícia Rego. Trabalho atualmente juntamente com a doutora Dulce, que é titular, na Vara de Proteção às Mulheres e na Promotoria de Proteção às Mulheres do Ministério Público do Estado do Acre. Atuamos na Vara de Proteção a Mulheres diariamente, com essa temática. Antes de nós iniciarmos a nossa conversa a respeito desse período de isolamento, eu gostaria que vocês ouvissem uma história que eu entendo que é uma história linda e uma história triste. Essa história ela está nesse livrinho aqui, não sei se dá para ver. Dá sim. Marcos Vinícius Neves, Histórias Acrianas no Miolo de Pote. É um livro maravilhoso, tem histórias lindas, e a história da Rosalina é uma história muito bem escrita e que pode nos levar a uma reflexão maior sobre esse tema. Me permitam que eu leia um pouquinho. Rosalina. O governador Hugo Carneiro construiu, em meados dos anos 20, o quartel da Força Policial do território do Acre. E nos anos 30, foi construída também uma penitenciária, prédio que virou o Hotel Chuí e a Prefeitura de Rio Branco, bem ao lado do quartel. Penitenciária tão próxima aos moradores. Como o pátio dos fundos não tinha muro, era cercado apenas por um forte alambrado. Lázaro podia ver os moradores circulando pela rua e também quando a jovem Rosalina saía de casa para as compras. Rosalina tinha um sorriso que parecia acender o dia. E o Lázaro, ele estava preso, era um criminoso analfabeto, e havia circulando. Até que um dia, um belo dia de sol, ao sair de sua casa e passar do lado do alambrado dos fundos da penitenciária, Rosalina levantou a cabeça descuidadamente e viu Lázaro, que a olhava fixamente.
Nesse momento, o coração de Lázaro se perdeu num louco carrossel de pensamentos e sentimentos confusos. Praxedes era a única pessoa que visitava Lázaro no cárcere. Lázaro contou do seu amor platônico por Rosalina e Praxedes se dispôs a escrever, em nome de Lázaro, cartas para Rosalina. Num momento de absoluta insensatez, Lázaro prometeu que escreveria uma carta para Rosalina em seu nome. Conforme se passavam os dias sem resposta de Rosalina, Lázaro entristecia e se apagava cada vez mais. Então Praxedes decidiu responder como se fosse a professorinha Rosalina a carta, que na verdade ele nunca tinha enviado. E assim Lázaro imaginou que estava se correspondendo com o amor da sua vida. Até que um dia Praxedes soube da notícia de casamento de Rosalina, e segundo alguns, tinha até comprado o vestido de noiva. E Praxedes decidiu o que deveria ser sua última carta, pretensamente escrita por Rosalina, lida a Lázaro. Lázaro ficou transtornado ao ouvir Praxedes ler a falsa carta de despedida da mulher que havia se tornado a razão de sua vida. Gritou com toda a sua força que a mataria e nunca iria permitir que ela fosse de outro homem. Todos os outros presos que trabalhavam junto com Lázaro na rua sentiam um estranho peso que pairou no ar e interromperam automaticamente seu trabalho ao ver aquele homem que transpirava ódio e violência levantar-se no meio do pó da rua. Rosalina sentiu que havia alguma coisa errada e, ao olhar para a frente, viu um homem estranho vindo em sua direção. Só viu o brilho da lâmina do terçado que cortou violentamente o ar para se cravar em seu coração. O certo é que o túmulo da professora Rosalina se tornou um dos mais visitados do cemitério São João Batista. É uma história triste, uma história nossa, que aconteceu aqui e que pode servir para que possamos iniciar o nosso diálogo e fazer a nossa reflexão. Juliana? Realmente é uma história muito triste, né? E essa é uma realidade que a gente verifica no nosso dia a dia, na rotina da proteção à mulher, porque a história conta justamente uma situação em que o homem tem aquele desejo de possuir a mulher como um objeto pessoal seu e tinha um ciúme tão grande por ela, né, que chegou até a matá-la. E isso, coitada, sem ela nem sonhar que existia esse amor platônico, né? Então, doutora Diana, para a gente iniciar a nossa conversa, eu queria pontuar alguns conceitos, porque temos espectadores da área jurídica e pessoas que não são. Então, acho interessante a gente destacar aqui um pouco do que seria a violência doméstica e familiar contra a mulher, de acordo com o que dispõe a Lei 11.340 de 2006, que é a lei intitulada Maria da Penha. Bom, no artigo 5º da lei, vou chamá-la de Maria da Penha, né, como a gente bem conhece no nosso dia a dia, lá dispõe que a violência doméstica e familiar contra a mulher é toda ação ou omissão baseada no gênero, que cause a essa mulher que cause morte ou lesão, sofrimento físico, sofrimento sexual, sofrimento psicológico ou um dano moral ou patrimonial. Essas espécies de lesões, de agressões, elas são depois destacadas no artigo 7º, né? Depois nós vamos conversar a respeito disso. Agora, o que é mais importante para delimitar o tema é justamente os incisos do artigo 5º, que trazem o âmbito de atuação, o âmbito em que a violência doméstica e familiar ocorre, que seria na unidade doméstica, no âmbito da família ou numa relação íntima de afeto. A unidade doméstica compreende aquele espaço de convívio permanente
entre pessoas, né, não necessariamente ligadas por um vínculo familiar. Pode ser uma pessoa agregada à família, algum amigo que frequente a casa rotineiramente, ou até mesmo, como a jurisprudência já reconhece e a doutrina também, a empregada doméstica que está ali naquele ambiente familiar diariamente. A segunda hipótese do âmbito familiar são justamente as pessoas que estão ligadas por um vínculo familiar, de afeto, ou um laço natural, né, assim, um vínculo biológico, ou porque simplesmente decidiram viver juntas, né? E, por fim, essa relação íntima de afeto são aquelas relações em que as pessoas têm uma proximidade maior, como o namoro, o casamento, a união estável, e até mesmo relações esporádicas, como, por exemplo, aquele famoso ficar. Isso também pode configurar uma situação em que, havendo uma agressão, geraria a violência doméstica e familiar contra a mulher para os fins da Lei Maria da Penha. Em relação ao artigo 7º, como eu mencionei, ele destaca quais são esses tipos de violência e traz exemplos, e que não são, isso, no caso, é um rol exemplificativo, né, os tipos de agressões. E dentre eles temos, então, a violência psicológica, a violência física, a violência sexual, o dano patrimonial, o dano moral. E aí eu gostaria que a senhora, então, nos pontuasse o que a senhora acha mais relevante para explicar para os nossos espectadores a respeito dessa temática. Exatamente, Juliana. O objetivo da Lei Maria da Penha é coibir e prevenir a violência de gênero no âmbito doméstico familiar ou numa relação íntima de afeto. Essa violência de gênero, ela decorre de uma relação de poder, de dominação do homem e de submissão da mulher. Isso ainda são os resquícios de um sistema patriarcal, que infelizmente ainda existe. Existem esses resquícios nos dias de hoje. O homem controla, ele dita como a mulher deve se vestir, se ela deve cortar ou não o cabelo, se ela pode ou não se maquiar, e normalmente impede, inclusive, que ela trabalhe fora, para que ele possa manter o controle e manter esse poder. Os papéis, eles são delimitados na sociedade. Então, o homem faz mais os papéis externos e a mulher fica encarregada da casa, dos cuidados da casa e dos filhos. Isso, infelizmente, ainda acontece em muitos lares e existem muitas pessoas que não entendem que a mulher, ela também deseja trabalhar, ela também deseja ter suas amizades, suas relações com a sua família, e muitas vezes esse homem a impede. E com isso, ele mantém o poder do território dele. Nós precisamos discutir o papel reservado à mulher nas relações sociais. E essas discussões, elas precisam ocorrer com frequência, com vários tipos de profissionais envolvidos, para que as mulheres possam entender que nós podemos ir além desses papéis estereotipados de um sistema patriarcal que já deveria ter sido esquecido. A Fundação Perseu Abramo fez uma pesquisa onde constatou que é comum que as mulheres suportem agressões por 10 anos, por mais de 10 anos. Isso é algo muito triste e que precisa ser mudado. Para que nós possamos fazer essa mudança, nós precisamos realmente discutir esse assunto e ajudar essa mulher, a cuidar dessa mulher, para que ela possa se sentir mais segura. O machismo, ele consiste em comportamentos de dominação. Uma das características desse comportamento é esperar que a mulher cuide de todos os afazeres domésticos sozinha e não sem a ajuda do marido, e que a responsabilidade da criação dos filhos fique somente com ela, o que não deve acontecer numa sociedade como a nossa sociedade, que deve ser mais moderna. Nesse período da pandemia, nós verificamos que há mulheres isoladas, e elas estão isoladas com seus agressores. Isso muito nos preocupa, porque ele vai se prevalecer desse contexto de vulnerabilidade da mulher
e fazer violências contra ela. Ele está no controle do seu território e ele aumenta o seu potencial agressivo. Então, isso tem gerado preocupação de todos os órgãos encarregados na defesa da mulher. Em abril, o chefe da ONU, Antônio Guterres, ele pediu medidas para combater o aumento global da violência contra a mulher. Então, nós temos que esse período de isolamento, tanto em outros países como aqui no Brasil, houve um aumento da violência com relação à mulher. Preocupados com isso, nós solicitamos da Polícia Civil um relatório, e aqui na capital nós tivemos, por incrível que pareça, nos inquéritos policiais, nós tivemos uma diminuição nesse período de isolamento. Nós precisamos entender o porquê dessa diminuição. Muitas mulheres vão pessoalmente à delegacia de polícia noticiar os fatos. E atualmente, com esse isolamento, isso se tornou mais difícil. Também, com o isolamento, os agressores estão vigiando as mulheres no lar, o que dificulta para elas pedirem ajuda. E também o aspecto de que esses agressores são provedores de alimentos da casa. Isso também dificulta e acaba refletindo em alguns estados nessa diminuição. Como que foi? Houve diminuição aí com vocês, Juliana? Como que foi? Bom, esses dados também que me foram trazidos pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Acre, dizem que, no caso, aqui em Cruzeiro do Sul, nós tivemos um decréscimo, mas não foi somente nesse momento de isolamento social. Esse decréscimo vem desde o início do ano. E já verificamos até que no mês de fevereiro, por exemplo, houve um decréscimo de quase 70% do número de ocorrências. Então, felizmente, a gente vê que, em comparação ao ano de 2019, isso tem sido uma constante, o decréscimo, né? E aí, no mês de maio, já nesse período de isolamento social, março, abril, maio, especificamente no mês de maio, nós vislumbramos aqui um aumento significativo do número de ocorrências. Isso pode ser porque, em maio do ano passado, houve um número atípico, tanto para a região quanto para o período, né, que foram apenas 5 inquéritos policiais. No mês até o dia 11 de maio deste ano, nós já tivemos 23 inquéritos policiais. Então, houve um aumento expressivo em relação ao ano passado. Mas isso não saiu daquele normal do ano. No caso que, por exemplo, no mês de março, nós também tivemos 22 ocorrências, né? 22 inquéritos policiais instaurados. Agora, sim, realmente, como esses dados foram obtidos apenas até o dia 11 de maio, a gente vê que houve, sim, um acréscimo de ocorrências. Então, felizmente, por um lado, as mulheres estão, sim, indo à delegacia e fazer a ocorrência. Aqui, como eu percebo na rotina, as mulheres têm essa cultura, esse hábito de ir à delegacia e fazer a denúncia. Mas, claro que ainda há subnotificação, né? A gente vê, inclusive, pelos números do mês de maio, com esse acréscimo realmente significante. E no caso, aqui a gente vislumbra que as mulheres, muitas delas são carentes, não têm celular, e não tem como recorrer aos outros canais de denúncia para poder fazer ocorrência. Então, elas vão à delegacia, sim, e denunciam. E mesmo estando em isolamento social, a gente verifica que, ao menos, ao que parece, essas mulheres estão indo atrás dos seus direitos e denunciando os seus agressores. Agora, em nível nacional, eu verifiquei que no Disque 180, que é um canal de denúncia da União, verificou-se um aumento de 35% no mês de abril do número de denúncias anônimas, que correspondem ao país todo, né? Então, vimos que em Rio de Janeiro e São Paulo foram os estados onde o número de ocorrências aumentou significativamente também, assim, aproximadamente 50%, e no Disque 180, esses 35%, né? E aí, inclusive,
tanto o governo federal quanto o Ministério Público Estadual que lançaram aplicativos para que as vítimas pudessem fazer essas denúncias anônimas, mesmo estando dentro de casa, estando confinadas, em uma situação em que às vezes é difícil você sair daquele ambiente sem que o agressor tenha conhecimento. Então, esses canais de comunicação são muito importantes e o Ministério Público já lançou, inclusive, um aplicativo com essa finalidade. Né, que queria até então a respeito dessa iniciativa. Exatamente. Preocupados com essa situação de isolamento, no dia 27 de abril deste ano, foi realizada uma reunião online com a presença da nossa Procuradora de Justiça, a doutora Kátia, de outros procuradores e promotores de justiça. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de trabalhar com os promotores da capital, nessa audiência, e com os promotores do interior, com a sua presença, inclusive. Nessa reunião, nós tentamos discutir estratégias para a proteção das mulheres, durante esse período de isolamento social e depois desse período também. Discutimos a respeito de um boletim de ocorrência eletrônico que está prestes a sair, para facilitar a essa mulher o acesso. Também no prédio central do Ministério Público estão concentrados alguns atendimentos excepcionais e eu devo salientar que o CAV fez 2 atendimentos presenciais nesse período de isolamento em razão da excepcionalidade e da urgente necessidade. Com relação aos demais atendimentos, nós podemos ver que o CAV abriu 24 novos casos, fez atendimentos através de telefone com 566 pessoas. No total, eles tiveram 1.006 atendimentos nesse período da pandemia. Logo, nós podemos afirmar com toda certeza que o Ministério Público não parou. No CAD do CAV, nós temos WhatsApp e e-mail, onde as pessoas podem ter o acesso, e também o CAV lançou o aplicativo Maria da Penha, uma nova plataforma digital que pode dar uma maior privacidade a essa vítima, para que ela possa noticiar os casos de agressão que ela possa estar sofrendo. Com relação aos tipos de agressão, nós temos a violência física, como empurrões, chutes, jogar objetos sobre a mulher. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão maior a respeito da violência psicológica, que é a que causa danos emocionais, que é a que movimenta, que lida com os sentimentos da mulher e que pode modificar a sua forma de viver por muito tempo. Nós tivemos um caso de violência psicológica no Acre, conseguimos fazer a produção probatória, fizemos a denúncia, na audiência de instrução fizemos a instrução probatória e houve a condenação. Então nós já estamos conseguindo provar também a existência da violência psicológica, que é um tipo de violência que deve ser também combatida. Nós também participamos de reuniões online com a Rede de Proteção, com a desembargadora Eva Evangelista, e podemos dizer que estamos todos unidos na proteção dessa mulher durante esse período de isolamento. A titular da 13ª Vara, a doutora Dulce, participou de uma reunião da Copevide, e nessa reunião a pauta foi isolamento social, a discussão em torno do andamento dos processos e também da segurança da vítima. Com relação ao andamento dos processos, nós aqui no Acre tivemos um andamento normal, tendo em vista que nós trabalhamos com o sistema SAGE e nós fazemos o peticionamento eletrônico. Isso nos possibilita trabalhar em home office. Então, nós tivemos na 13ª Vara, durante esse período de isolamento, em março, 905 peticionamentos e em abril 766. Além disso, muitas medidas de proteção nós temos nos manifestado nelas e elas têm sido concedidas pelo Poder Judiciário para essas vítimas na época de isolamento.
Além disso, nós fizemos também, eu e a doutora Dulce, uma recomendação, que é a recomendação número 1 de 2020, para reprimir o aumento de casos de violência contra a mulher durante esse período de isolamento. Então, nós estamos fazendo todos os nossos esforços para conseguirmos fazer a proteção dessa mulher nesse período tão difícil de isolamento. Sim, Juliana. Realmente, eu queria assim, pontuar quais seriam os fatores que aumentaram, que geraram esse aumento de violência doméstica contra a mulher nesse período de isolamento social, né? Que afinal de contas essa é a nossa temática principal, e seria interessante abordar esses aspectos, porque qual é o diferencial do momento? É a convivência da vítima com os agressores em praticamente 24 horas, né? Porque, em regra, as pessoas não estão saindo para trabalhar, são poucos os que têm acesso ao teletrabalho, e aquelas mulheres, mesmo as que trabalham e ainda estejam em teletrabalho, elas também estão sobrecarregadas, porque culturalmente ainda vivemos essa situação em que a mulher tem vamos dizer assim, um encargo de cuidar da casa, de cuidar dos filhos. Os homens hoje vêm ajudando em relação a isso, mas o que prevalece, principalmente no interior lá, como a gente vê, é que a mulher é que tem esse dever dentro de casa, né? E essa convivência maior com os homens ali 24 horas por dia, sob um clima de tensão, porque afinal de contas nós não sabemos como vai ser o futuro, nós não temos certeza se ainda estaremos empregados, se ainda teremos condições financeiras como temos hoje. Isso tudo gera uma tensão muito grande, não só em relação ao homem, como também em relação à mulher, né? Então, aquele homem que está acostumado a sair de casa todos os dias para trabalhar, que está acostumado a sair para encontrar os amigos e, às vezes, tomar uma cerveja, ou até aqueles que, infelizmente, fazem uso de droga, hoje eles estão presos dentro de casa, presos, entre aspas, né? Estão confinados e sob tensão, né? Esse tensionamento é o que faz com que as agressões venham à tona, com que não só as agressões verbais e todo o dano psicológico que pode causar nessa mulher, mas as agressões físicas também, né? Aquele homem que já tem dentro de si aquele ímpeto dominador, nesse momento de isolamento, ele muitas das vezes vai fazer isso aflorar até mais do que no momento normal, em que as pessoas saem de casa e tem uma rotina. E aí, nesse momento, principalmente aquela situação em que as mulheres vão realmente conhecer os seus homens. Às vezes a gente convive com a pessoa há anos e não sabe como é que essa pessoa é. E nessa situação em que o homem está dentro de casa, você acaba tendo situações atípicas, em que o homem vai revelar o seu temperamento, e a mulher também, né? Então, essa sobrecarga da mulher, esse tensionamento do homem por, às vezes, ele não ter mais emprego, a questão econômica é importante, para as pessoas não se prepararam para esse momento. Então, o homem também está sob pressão, porque muitas das vezes é o provedor único do lar. E como vai ser para essa família, né? Então, aquele homem que tem como a função dentro de casa trazer o pão de cada dia, muitas das vezes ele já não sabe mais como fazer isso. Isso gera uma tensão, né? E esse aumento da vulnerabilidade econômica também. Por isso que nós vemos que os números de casos aumentaram aqui em Cruzeiro do Sul. Ainda se supõe, sim, a existência de uma subnotificação, são aquelas famosas cifras negras da violência doméstica, que na verdade ocorre desde sempre, né? Porque, inclusive, a Maria Berenice Dias, que é uma grande doutrinadora na área, ela menciona no livro dela, uma pesquisa que foi feita por uma fundação, de que apenas 10% das mulheres conseguem fazer denúncias contra os seus homens. E não é fácil para a mulher que convive ainda com o agressor fazer uma denúncia. Muitas das vezes ela vai aguentando, como você disse, às vezes por 10 anos, para finalmente conseguir sair de um ciclo que ela não tem mais condições de aguentar, né? Mas ainda assim a gente vê que é muito difícil uma mulher fazer a denúncia e muitas das vezes até que fazem voltam atrás, né?
A gente, no nosso dia a dia aí, vê que muitas mulheres que ainda convivem, principalmente, elas muitas das vezes não querem mais dar prosseguimento ao processo, né? E então, queria que você falasse também um pouco a respeito disso. Então, Juliana, realmente você tem razão com relação à nossa situação econômica atual, onde há muitas mulheres no setor de serviços. A gente sabe que muitas mulheres trabalham nesse setor e com esse isolamento elas não estão conseguindo trabalhar. Nós também sabemos que 90% das trabalhadoras domésticas são mulheres e sabemos que as mulheres estão mais sujeitas à informalidade no trabalho. Então, por óbvio, elas estão sofrendo esse impacto financeiro em seus lares e juntamente com os seus companheiros, o que agrava as tensões dentro de casa e pode aumentar realmente a questão da violência no lar. A violência doméstica é uma violação de direitos humanos e a nossa lei é uma das 3 melhores legislações de enfrentamento à violência doméstica do mundo, segundo a ONU. Então, nós temos que ter orgulho da nossa lei, que ela é uma das melhores, das 3 melhores. Nós, no nosso dia a dia, sentimos algumas situações de dificuldade que a gente gostaria de compartilhar aqui nesse diálogo com vocês. As pessoas pensam que sempre que tiver uma vítima mulher, tem que ir à Delegacia de Proteção à Mulher, e que se trata de Maria da Penha. Mas nem sempre é assim, então nós precisamos refletir a respeito disso. Por exemplo, no caso de uma madrasta cuja enteada foi a vítima. A madrasta agrediu a enteada. Esse caso não é um caso que deva ser levado à Delegacia de Proteção à Mulher, tendo em vista que não se trata de violência de gênero. Logo, nós precisamos orientar a população nesse sentido de que não são todos os casos em que a vítima é mulher que há violência doméstica. Há necessidade de se refletir. Trata-se de violência de gênero, a mulher ela está numa situação de submissão, ela está vulnerável, há uma relação íntima de afeto. São situações que nós precisamos refletir. Nós também tivemos alguns casos de agressão de pai contra a filha menor de idade. E também não se trata da vara de proteção à mulher. Existem varas de infância e juventude que fazem essa proteção específica. Então, houve o encaminhamento desse inquérito para a vara específica, que é a vara correta. Existe um enunciado da Fonavide que diz o seguinte, é o enunciado 24. A competência do juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher restringe-se aos delitos cometidos em razão do gênero, na forma dos artigos 5º e 7º da Lei Maria da Penha. Então, nós temos que ir além de verificar se a vítima é mulher. Tem que ver se há realmente essa situação de gênero, essa violência de gênero, e se ela está subordinada, e também se ela está numa situação de vulnerabilidade. Isso tudo é importante que a gente oriente o público para esses casos, para que eles não vão ao local errado e ainda acaba atrasando o trâmite do processo. Você falou também, Juliana, da importância do comparecimento das vítimas nas audiências, não é? E falou com relação falou também com relação às vezes em que elas vão lá e dizem que os fatos não aconteceram. Infelizmente, isso é uma realidade. Nós devemos aqui deixar bem claro que a importância da vítima, que a vítima mantenha seu endereço atualizado para que possa ser encontrada. Porque muitas vezes tenta-se o contato com essa vítima e não consegue localizá-la. O oficial de justiça não consegue localizar. Aí isso atrasa o processo. O oficial de justiça vai à casa dela, a casa onde ela disse que morava, o endereço que ela tinha nos autos, e não a encontra. E por vezes ela não está mais morando nessa casa.
Aí o que acontece? O oficial de justiça certifica isso nos autos, nós pegamos os autos, fazemos um encaminhamento para o NAT e os oficiais de diligência do MP vão tentar encontrá-la. Isso leva um tempo. Eu gostaria, inclusive, de parabenizar os nossos oficiais, que são muito efetivos no seu trabalho e conseguem localizar as pessoas. E localizar muito mesmo. O índice é altíssimo de localização dessa vítima. Mas o ideal é que a vítima mantenha seu endereço atualizado, para que a gente não fique procurando essa vítima durante o processo. Nós precisamos dela na audiência de instrução e julgamento. É essa audiência onde a gente vai expor as provas perante o juiz para que ele forme a sua convicção. Logo, a presença da vítima nessa audiência é fundamental. E muitas vezes nós ficamos por um tempo procurando essas vítimas por falta de um endereço atualizado. Na audiência de instrução e julgamento, nós vamos ter a oportunidade de ouvir a vítima, de ouvir o agressor, de ouvir as testemunhas da acusação e da defesa. E nesse momento, a palavra da vítima é muito importante, porque esses delitos eles costumam acontecer no interior das residências, sem testemunhas, na maioria das vezes. E a palavra da vítima firme, coerente, ela garante um decreto condenatório. Mas ela tem que ser firme, coerente e harmônica. Muitas vezes, a vítima e seus filhos são intimados da audiência e somente a vítima comparece. Os filhos, que são testemunhas, não vêm. Isso dificulta a nossa prova. Por quê? Porque às vezes nós temos que remarcar a audiência só para ouvir os filhos. Quando, se todos chegassem juntos na mesma audiência, o processo poderia ser mais célere, tal qual preconiza a Constituição. Então, o que acontece? Se há testemunhas, elas devem vir. Tanto testemunhas que sejam amigos, ou que sejam filhos, ou quaisquer testemunhas que sejam intimadas, devem comparecer ao processo, porque é importante na formação da convicção do juiz. Então, eu gostaria que as pessoas que estão nos ouvindo nos ajudassem a esclarecer as vítimas da necessidade delas manterem atualizados os endereços e de levarem todas as testemunhas junto com ela nessa audiência de instrução e julgamento, porque são testemunhas muito importantes. Existem decretos condenatórios que são alicerçados na palavra da vítima. Então, nós precisamos dessa vítima conosco. Inclusive, com relação à lesão corporal, embora haja o laudo nos autos, há necessidade da presença da vítima na audiência de instrução e julgamento. Esse é o entendimento do nosso tribunal. Por quê? Porque é na audiência de instrução e julgamento que será permitido o contraditório e a ampla defesa. É que as provas serão mostradas perante o juiz e onde será possibilitado o contraditório e a ampla defesa, que são fundamentais para que haja um processo, devido processo legal, e para que, ao final, nós consigamos uma condenação. Então, por favor, avisem as pessoas, avisem as mulheres dessa necessidade da atualização do endereço e também na necessidade delas virem, se os fatos não forem vistos por outras pessoas, darem sozinhas o seu depoimento, e se houver testemunhas, que tragam essas testemunhas, para que nós possamos fazer a prova e condenar o agressor. Realmente o depoimento da vítima, né, ele tem aquela especial relevância justamente porque já se presume a vulnerabilidade da vítima. Muitas das vezes, mesmo quando não tem testemunhas, ela estando presente na audiência, como você pontuou, havendo uma harmonia das provas em relação ao que foi dito no inquérito policial, é possível a condenação mesmo só estando a vítima. Então, a vítima é a prova fundamental do processo, né? Então, realmente, a gente vê muita dificuldade com relação a isso no dia a dia. Inclusive, teve um caso aqui recente,
que foi curioso, que em 2018 a vítima foi agredida pelo companheiro, o processo tramitou em 2019, ano passado, inclusive eu fiz a audiência de instrução, ela não foi localizada, mesmo tendo sido contatada por telefone, não foi possível, ela não atendeu a ligação do oficial de justiça, e eis que no final de semana passado a vítima foi agredida novamente. E ela que publicou nas redes sociais, inclusive eu recebi de vários colegas, inclusive estão nos assistindo essa reportagem, porque choca, a imagem choca, a foto choca, e ela que expôs isso nas redes sociais. Quando nós fomos verificar, ela já tinha ido à delegacia, já tinha feito o registro do boletim de ocorrência, o inquérito já estava tramitando e já foi, inclusive, deferida a medida protetiva a seu favor. Né? E aí foi, então, que, mesmo com as diligências do nosso setor, que conseguimos alguns endereços, mas não o dela especificamente, eu pude, então, fornecer ao juízo o atual endereço dela, que, como aconteceu no final de semana, de fato, é onde ela vai ser encontrada, espero. E essa dificuldade é muito grande no dia a dia, principalmente quando a mulher ainda convive com o agressor e muitas das vezes perdoa, né? Com o tempo as coisas vão mudando, ela perdoa e na hora da audiência ela não tem mais interesse em puni-lo, né? Mas nós precisamos mudar essa cultura justamente porque se as mulheres forem permissivas com esse tipo de comportamento, isso nunca vai ser alterado, né? Essa dependência emocional é muito perigosa para as mulheres. Mas as mulheres precisam ter essa percepção de que elas têm sim que dar um basta nisso e são elas que vão fazer mudar essa realidade. Né? Nós aqui como Ministério Público, como Judiciário, nós estamos aqui muitas vezes para reprimir a conduta, não para prevenir. Essa prevenção ela vem muito mais da vítima, da forma que ela lida com a situação. E hoje nós temos vários recursos, a rede de proteção à mulher, ela é muito vasta com esse propósito, né? E, inclusive, o próprio Ministério Público possui o Centro de Atendimento à Vítima, o CAV, como você mencionou, que é voltado para atender essas vítimas que precisam de ajuda. Inclusive, recebi 2 demandas esta semana do CAV para vítimas de Cruzeiro do Sul, e as nossas psicólogas já entraram em contato com elas ontem e vão trabalhar. Uma delas, dessas vítimas, nem foi à delegacia fazer denúncia, porque o interesse da mulher, muitas das vezes, não é que ele seja punido, é que o homem mude. Que elas querem é que ele seja diferente, né? Que ele seja um bom pai, que ele seja um bom marido. E a gente vê muito comumente as mulheres falarem assim, quando ele não bebe, ele é ótimo, mas ele bebe todo dia. E aí... Né? Então, essa dependência emocional, essa dependência financeira, essa relação dos filhos, a questão de quem vai criar os filhos e sustentar os filhos, é o que prende muito as mulheres nas relações, mas isso também não pode mais ser o fator principal da relação. A mulher tem que ter essa visão de que ela é capaz de também conseguir um bom emprego, um bom trabalho, sustentar os filhos, né? E é importante ter essa consciência. E aí eu queria só fazer uma menção a uma resolução recente do Conselho Nacional do Ministério Público e em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça, que criaram um formulário nacional de avaliação de risco. Esse formulário vai permitir que, à medida que eles forem respondidos, que a gente possa traçar perfis de vítimas, de agressores, e com o decorrer do tempo, formular políticas públicas, ou até mesmo fomentar uma política nova, que já esteja também em andamento, né, a respeito da violência doméstica, porque a gente precisa de números, a gente precisa de perfis, e a situação da violência doméstica, ela é muito, apesar de a gente ver uma generalidade nas situações, cada uma tem a sua peculiaridade, né? Então, esse formulário foi instituído pela Resolução número 5 de 2020, muito recente, ele já está sendo aplicado, já foi entregue às delegacias, principalmente na delegacia, que é onde a vítima normalmente comparece, é que esse formulário tem sido aplicado e as vítimas têm respondido, né? Imagino que aí, em Rio Branco, isso também já esteja ocorrendo, né? Aqui eu já recebi pelo menos 2 processos em que eu verifiquei esse formulário. E é muito interessante porque ele vai justamente delinear qual é o risco, inclusive, que essa mulher corre ainda dentro de casa, se ainda convive com o agressor, né?
em relação à sua vida e à sua integridade física, e permitir que o juiz possa até decretar a medida protetiva de urgência, e dentre as medidas, por exemplo, o afastamento do lar, se for necessário, né? E às vezes até decretar a prisão preventiva do agressor, porque a vítima, muitas das vezes, nem ela tem noção do risco que ela corre convivendo com esse agressor. E aqui no Acre, este ano, nós tivemos um aumento de 100% do caso de feminicídio, que é uma estatística muito triste para um estado pequeno, e só esse ano nós já tivemos 6 feminicídios. Né? A senhora tem conhecimento desse dado, né? Queria falar um pouco a respeito Sim. do feminicídio. Sim, infelizmente nós somos o primeiro estado nesse aspecto de feminicídio, né? Um estado que mais mata mulheres em razão, um estado que tem um índice maior de homens que matam mulheres em razão do gênero, né? Infelizmente. Nós também vemos que o Estado tenta encontrar meios para a proteção dessa mulher. Hoje nós temos o Botão da Vida, que também ajuda nessa proteção. Nós temos a Patrulha Maria da Penha. Eu tenho aqui na capital, a gente tem recebido das mulheres vítimas muitos elogios a respeito da Patrulha Maria da Penha, que vai à casa delas e faz um acompanhamento pessoal com elas, com relação aos cuidados e à situação de segurança dessa vítima. Nós temos o 180, o 190, que também são telefones importantes que servem para nos ajudar nessa proteção. Algumas pessoas aqui durante a nossa fala perguntaram, né, por que essa violência persiste? Por que ainda nós temos essa violência tão forte aqui no Acre? Quando nós percebemos, às vezes, no Acre e no Brasil, né? Quando nós percebemos, às vezes, em casa, quando o menino chora, alguém diz assim, homem que é homem não chora, não leva desaforo para casa. E na hora da criação das mulheres, quando a menina chora ou ela está triste ou em conflito, a família diz para ela se resignar. Então, são situações na criação que precisam ser mudadas. Nós precisamos sair desses papéis estereotipados e passar a entender as pessoas como seres humanos, tanto homens quanto mulheres têm sentimentos, podem expor, devem poder expor esses sentimentos, e nós não podemos fazer essas diferenciações na criação, porque isso vai gerar uma sociedade que faz distinção entre os papéis de homem e de mulher, e aí acaba exacerbando todo esse conflito. Algumas pessoas perguntaram, Juliana, também, com relação a como a gente poderia fazer, né, para mudar esse cenário. Entendo eu que nós precisamos de debates com a ajuda de psicólogos, de assistentes sociais e de mulheres das mais diversas áreas, não só as pessoas do direito, para que a gente possa refletir como sociedade, como nós devemos criar os preconceitos e esse modo patriarcal ainda de sociedade. Nós tivemos, durante esse período de isolamento, uma vítima que nos procurou por e-mail. Ela foi atendida pelo CAV, presencialmente, né, na época do isolamento, enquanto o Centro de Atendimento à Vítima do Ministério Público do Acre, a equipe fazia esse atendimento. Eu tive o contato com a Silene, da Casa Rosa Mulher, e ela é psicóloga e se predispôs a fazer o acompanhamento dessa e de outras vítimas que tivessem necessidade. Então, nós estamos vendo que, aos poucos, nós estamos fazendo toda a rede trabalhar em conjunto para que nós possamos conseguir fazer a proteção dessa mulher durante esse período de isolamento e depois dele também. Inclusive, doutora Jana, eu queria pontuar aqui, fazer um cumprimento especial à desembargadora Eva, que está nos assistindo, e ela é uma grande movimentadora da nossa rede de proteção, né? A desembargadora Eva é muito comprometida com a causa e, felizmente, nós tivemos resultados positivos
não só em Rio Branco, que é onde o desembargador Eva tem maior atuação, mas também no interior. E recentemente nós fizemos uma reunião aqui com ela, e a presença também da doutora Andréia, de Rio Branco, juíza de direito, em que houve uma reunião de todas as pessoas que trabalham na rede de proteção, e justamente esse é o objetivo, porque a violência doméstica ela não é só um processo, né, para nós, operadores do direito. Ela é uma realidade, e a gente precisa de outros atores que possam nos auxiliar nesse trabalho, né? Então, seja um psicólogo, uma equipe multidisciplinar do próprio tribunal, o Ministério Público, a casa-abrigo, que vai acolher essa mulher se ela não tiver para onde ir, né? Então, toda essa rede de proteção precisa ser fortalecida e nós precisamos aumentar essa divulgação, né, a respeito de como atua a rede de proteção, incluindo o Ministério Público e o Judiciário. Também quero fazer uma menção aqui à doutora Carolina, a nossa juíza aqui da comarca, que também é uma pessoa muito engajada na causa, e eu tenho verificado, infelizmente, com a pandemia, né, com o isolamento social, a gente não conseguiu dar continuidade às reuniões da rede, né, mas espera-se que, com o fim desse isolamento, a gente consiga, então, fomentar e dar continuidade a esse trabalho, que é muito importante, né. Bom, doutora Diana, infelizmente, eu gosto muito do assunto, imagino que a senhora também, né, mas já estamos aqui próximo do fim, faltam aproximadamente 10 minutos para o encerramento da live, e queria que a senhora então falasse aí o que a senhora entende como importante para deixar de recado. Especialmente, eu gostaria de destacar que nós, Ministério Público do Estado do Acre, Tribunal de Justiça, promotores, juízes, a rede de proteção à mulher, as polícias, as delegacias, estamos unidos para fazer essa proteção da mulher. E nós mantemos contato através dessas reuniões, onde nós podemos conhecer melhor a rede e utilizar melhor o serviço da rede. Então, durante esse período de isolamento, eu vejo que a rede está funcionando, está atendendo as mulheres que nos procuram. E isso é algo muito importante para que nós possamos dar a efetiva proteção às mulheres. Ressaltar que as mulheres que precisem de atendimento, o Ministério Público do Estado do Acre tem na página os telefones de contato, os e-mails, os chats, todas as formas que ela puder entrar em contato conosco, nós vamos tentar e vamos ajudá-la. Basta a união de todos para a proteção dessas mulheres. E nós estamos conseguindo, graças a Deus, estarmos unidas na proteção das mulheres. Eu gostaria de agradecer muito, Juliana, de você fazer parte aqui da conversa comigo. E gostaria de agradecer muito a nossa procuradora-geral, doutora Kátia Rejane, e a doutora Patrícia Rego, que também no CAV, que é a coordenadora do CAV, e muito se preocupa com a proteção das mulheres. E fazer um agradecimento também à minha colega de trabalho, que nós unidas fazemos o trabalho lá na 13ª, a doutora Dulce. Agradecer a todos vocês e dizer que estamos firmes e fortes e que o MP não parou. Muito bem. Bom, também, para finalizar, eu gostaria apenas de fazer uma citação de um artigo em que eu li, inclusive como prefácio do livro da doutora Maria Berenice Dias, escrito pelo psicanalista Mário Corso. E ele faz uma comparação muito interessante, em que ele entende que a causa da violência doméstica e familiar contra a mulher é a emancipação da mulher. E haveria, então, um desencontro cronológico em relação àquele homem do século XIX, que ainda vive como se fosse um homem do século XIX, e a mulher do século XXI. Né? Então, esse choque de realidades, de culturas, é o que ainda, para ele, seria a causa principal da violência doméstica e familiar contra a mulher. E ele diz, inclusive, traz algumas abordagens a respeito do que seria importante para a mulher para não permitir que isso prevaleça. Como, por exemplo, a mulher que tem que ainda conviver com esse homem do século XIX, que não são todos, claro, mas aqueles que ainda são do século XIX, e as mulheres que convivem com esses homens têm em mente que precisam
deixar algumas crenças de lado, como, por exemplo, comigo vai ser diferente, ele fez com a ex, mas comigo não vai fazer, né? Isso não é uma verdade. Ou, por exemplo, o meu amor vai curá-lo, né? Ou vou saber lidar com ele, a gente vai superar essas agressividades juntos, ou cão que ladra não morde, né? Então, assim, ou até mesmo ele me ama. Mas que amor é esse? Né? Isso não é amor de verdade. E o que a gente pede é que justamente essas mulheres denunciem os seus agressores, sejam firmes no combate, porque somente elas, nós, mulheres, podemos mudar essa realidade para que no futuro nós tenhamos uma sociedade de plena harmonia e um futuro melhor, não só para os presentes, mas para as futuras gerações. Né? Que as nossas futuras gerações vivam uma nova história e nem precisem mais da Lei Maria da Penha, né? Que é uma política afirmativa. Inclusive, quero também agradecer a audiência de todos os colegas que nos prestigiaram, todos os amigos, familiares. Quero fazer um agradecimento especial à doutora Kátia, nossa procuradora-geral, à doutora Patrícia Rego, que me abriu essa oportunidade de estar aqui com você hoje, né, Diana, e falar um pouquinho a respeito do tema. E agradecer também ao Wildon, que além de colega que está sempre do meu lado, meu amor, e inclusive está aqui comigo, né, sempre desde que eu entrei no Ministério Público até hoje. Hoje não foi diferente, não será. Mas, então, muito obrigada a todos vocês e espero que a nossa live possa um pouquinho mudar essa realidade. Doutora Diana, um grande abraço, viu? Foi um prazer conversar com a senhora. Igualmente. Um bom dia a todos. Tchau, tchau. Cuidado agora, pode ver aqui.